Fala Assombrado, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago para vocês a história de Carmen Winstead. Solta a vinheta, Ana! Assombrados! Recentemente, aí nos últimos dias, começou a viralizar nas redes sociais a história de Carmen Winstead, a garota que foi jogada ali num bueiro e voltou para se vingar. É uma história bem interessante e eu vou falar para vocês uma coisa aqui que vocês vão achar que é mentira. Faz um mês que eu peguei um texto que tá lá no Assombrado, não tinha sido liberado, escrito desde 2016 pelo Rusmeia, sobre a Carmen Winstead, para gravar um especialzinho para vocês. Só que eu fui ler e eu vi que era tipo uma creepypasta. Eu falei, não dá para gravar especial com esse assunto aqui não. Só que como o caso viralizou e tá em tudo quanto é lugar, e o texto que tá lá é um texto único praticamente, tanto é que eu digitei partes e não encontrei, é um texto bem romanceado, você vai ver com uma descrição mais longa assim dos eventos, eu decidi gravar este vídeo para vocês. Então eu vou trazer este texto e depois eu vou explicar, falar se isso é verdade ou não e tudo mais. Só que fica muito chato eu lendo o texto para vocês, né? Por isso eu vou trazer a minha esposa, a Ana, que é quem tem um quadro aqui no canal que conta os relatos, as histórias, né? As coletâneas. Se você não conhece, ela vai ler a história aqui da lenda da Carmen Winstead e depois só vir fazer uma busca aqui no canal, que ó, tem muito vídeo dela e todo dia tem ao vivo por volta das 10 da noite ela contando histórias que vocês enviam para ela sobrenaturais. Então, Ana, vem contar essa história pra gente. Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vamos então conhecer a história da Carmen Winstead. Vamos lá? Finalizada a hora do almoço escolar, a professora comunicou aos alunos que a junta diretiva havia planificado um simulacro de incêndio em que todos deviam participar. Chique, hein? Pouco depois, soou o alarme e os alunos saíram para se reunir no pátio. Era um dia caloroso, com o céu claro e um sol que ardia na pele, enchendo as testas dos estudantes com pequenas gotas de suor. A professora começou a fazer a chamada. Todos levantavam a mão e diziam "presente", de forma mecânica, consumidos pelo tédio. No entanto, uma garota de um grupo de 5 amigas se fixou no fato de que Carmen, uma colega de classe, estava de pé do lado de uma boca de esgoto que estava sem tampa há semanas e ainda faltava bastante para que a professora lesse o seu nome. Seus olhos brilharam. Agora, Carmen Winstead estava entre as últimas da longa lista organizada em ordem alfabética. O que aconteceria quando a chamassem se ela caísse no esgoto? Carmen está no esgoto, todos poderiam fazer coro e então todos soltariam gargalhadas e a pobre Carmen seria o alvo do deboche. Quem sabe, inclusive, poderiam terminar batizando-a de a garota do esgoto. Era a oportunidade de quebrar o tédio e fazer uma história perfeita, de modo que comunicou discretamente a ideia às suas 4 amigas, e todas começaram a se comprimir em torno de Carmen, fingindo tropeços desajeitados para assim empurrá-la, sem que aquilo parecesse premeditado. A manobra foi perfeita. Carmen mal emitiu um som de queixa quando a derrubaram e quando foi a vez da sua chamada, as 5 garotas começaram a gritar "Ela tá no esgoto! Ela tá no esgoto!" Um mar de gargalhadas desatou-se, mas os risos começaram a silenciar quando a professora se aproximou para ver e antes de que emitisse palavra alguma, girou e olhou a todos com a expressão impregnada de angústia e terror. A situação não inspirava riso algum. Carmen havia caído de cabeça no buraco e ao bater no fundo, sua cabeça virou para um lado em uma posição totalmente impossível. Seu rosto estava quase sem pele após ter raspado contra a parede do buraco na queda e estampava uma careta horrível, como se tentasse gritar e não tivesse tido tempo suficiente.
O sangue escorria em uma poça que se misturava com o excremento úmido e fedorento que impregnava todo o seu corpo. As 5 garotas se aproximaram para ver, e uma lágrima correu timidamente na bochecha da autora da piada, enquanto seus olhos atônitos contemplavam como uma barata jazia sobre o que alguma vez foi o rosto de Carmen, movendo suas antenas como para ver se tudo estava bem. Mas nada estava bem, e ela e cada uma de suas amigas se sentiram como um daqueles repulsivos insetos quando a polícia veio e determinou que Carmen havia quebrado o pescoço e estava morta. Segundo disseram, Carmen, ao cair, chocou contra as escadas metálicas de tal forma que perdeu o rosto e depois quebrou o pescoço ao bater contra o cimento. Minutos depois levaram o cadáver de Carmen, acompanhado por uma procissão de moscas, cujos zumbidos eram quase o único ruído no meio do fúnebre silêncio. Naquele dia, houve um interrogatório e todos deviam comparecer. No interrogatório, as 5 garotas disseram que foi um acidente e que elas foram testemunhas. A polícia acreditou e o caso de Carmen Winstead foi fechado. Mas algo ainda mais sinistro havia começado. Meses depois, colegas de classe da falecida Carmen começaram a receber e-mails intitulados "Empurraram-na". E o texto dizia que Carmen havia sido empurrada, que a sua morte não havia sido um acidente. Também, as mensagens diziam que os culpados deviam assumir a responsabilidade do crime, pois caso contrário, haveria terríveis consequências. A maioria pensou que e-mails eram uma farsa elaborada por alguém, que queria se divertir causando temor, mas outros não estavam tão certos disso. Passados alguns poucos dias depois da corrente de e-mails, a garota que criou o plano para ridicularizar Carmen estava tomando banho quando de repente ouviu uma estranha risada. Fechou o chuveiro para ouvir melhor. A risada parecia vir do interior da ducha. Talvez estava ficando louca. Aterrorizada, se secou rapidamente, se vestiu, deu boa noite à sua mãe nervosamente e foi dormir mais cedo que de costume. 5 horas depois, sua mãe se acordou ao ouvir a porta de entrada bater. Sua filha não estava no quarto, nem em local algum da casa. Chamou a polícia, mas os agentes pouco podiam fazer a respeito, já que não podia ser feita uma denúncia de pessoas desaparecidas até que decorressem 48 horas. Mesmo assim, prometeram à desconsolada mãe patrulhar as áreas próximas para achar a sua filha. A procura dos familiares e amigos também não teve sucesso, e a garota não apareceu aquela noite. Na manhã seguinte, enquanto o servente do colégio limpava as folhas secas do pátio, viu que a tampa do esgoto que haviam voltado a colocar após a trágica morte de Carmen, havia sido levantada e colocada de lado. Ao se aproximar, descobriu algo realmente aterrorizante. Ao que parecia, a garota desaparecida havia removido a tampa antes de se jogar de cabeça no buraco onde se encontrava no fundo com o pescoço quebrado. Marcada pelos impactos sofridos contra as escadas metálicas ao cair. Uma morte quase que idêntica à que Carmen sofreu. O mesmo destino esperava as outras 4 culpadas da morte de Carmen. Depois da morte de mais uma de modo idêntico, uma equipe da prefeitura soldou a tampa de esgoto para que ninguém mais pudesse abri-la. No entanto, isso não pareceu impedir a terceira vítima de arrancá-la do chão, algo que requeria uma força descomunal. Evidentemente que isso foi a gota d'água e decidiram colocar vigilância durante 24 horas naquele perigoso ponto de encontro para suicidas. Entre aspas, suicidas.
As duas vítimas restantes morreram da mesma forma, mas o espírito de Carmen, nessas ocasiões, teria guiado elas até os bueiros próximos de seus domicílios, sem que a vigilância pudesse frustrar seus planos. Uma por uma caíram nos esgotos, perdendo o rosto e quebrando o pescoço. Perdão, até afoguei. Todas dormiam antes de suas trágicas mortes. Nesse momento, quando se encontravam mais vulneráveis, Carmen aproveitava para possuir seus corpos e guiá-las como fosse um caso de sonambulismo, levando-as para uma morte tão cruel como a que ela havia sofrido. Mas a sequência de mortes não parou aí, já que posteriormente outros colegas de classe de Carmen também foram encontrados mortos em diferentes esgotos, com o pescoço quebrado. Eles e elas também estavam dormindo antes de aparecerem mortos. É muito perturbador pensar que todos os outros colegas mortos não haviam acreditado nos e-mails que afirmaram que Carmen havia sido empurrada. Talvez o espírito de Carmen estivesse se vingando? Poderia isso explicar mortes tão estranhas em que ninguém entendia como os corpos haviam ido parar nos esgotos sem que ninguém notasse as vítimas se dirigindo ao lugar derradeiro? O espírito de Carmen Winstead andava solto, e quem não acreditasse que ela havia sido empurrada corria o risco de ser castigado com uma morte semelhante à de Carmen. Morte que cairia sobre ele ou ela durante as horas do sono. Bom, pessoal, e essa foi a história de Carmen Winstead. Fiquem agora aí com a explicação e tudo mais do Matheus. Tchau! Viu que história mais linda, romanceada aí que a Ana contou? Aliás, obrigado, viu, Ana, por ter contado. Que a Ana contou ali que a gente trouxe. É claro que é que tá circulando nas redes sociais. Por exemplo, eu selecionei essa página aqui no Facebook, ó. Contos e Fatos Sobrenaturais. É uma versão bem mais enxutinha, né? Mas na essência é quase a mesma coisa. Só que tem uma parte a mais aqui, ó. Que eu vou ler, agora sou eu aqui, ó. Cerca de 2 meses depois, David Gregory, de 16 anos, leu este post e não postou. Então agora eles inseriram a rede social dentro do texto para ter o que? Transformar em uma corrente. Se você não passar, você vai morrer. Vamos ver o que aconteceu aqui com o David Gregory. Ele leu esse post e não postou. Quando ele foi tomar banho, ouviu risadas, começou a enlouquecer e correu para o computador para repassar, né? Ele disse boa noite para sua mãe e foi dormir. Mas 5 horas depois, sua mãe acordou no meio da noite com um barulho alto e David se foi. Algumas horas depois, a polícia encontrou no esgoto, com o pescoço quebrado e a pele do rosto nu. Mesmo Google o seu nome, você encontrará isso verdade. Se você não gosta e compartilha esse ditado, eles empurraram você, então Carmen vai vir te pegar. Então tá falando que você pode ir no Google procurar Carmen Winstead, e se você não colocar lá, eles empurraram, você vai ser ali morto provavelmente pela Carmen Winstead. E tem essa foto aqui desta garotinha. Será que ela é a Carmen Winstead? A moça que foi jogada ali pelas amiguinhas com o intuito de fazer ali um bullying com ela e ela acabou falecendo e depois voltou para matar? Bem, assombrados, é o seguinte. Eu sei que a maioria do público que me acompanha já sabe que isso daqui é o quê? Uma creepypasta, né? Uma história inventada por alguém na internet. Mas quem inventou? Quando foi publicada? Foi publicada lá em outubro de 2006, no Wattpad, esse site aqui, ó. E aqui tá a história, uma história bem curtinha, tá vendo, ó? Olha o tamanho da história aqui, ó. E depois vem contar a história do David Gregory, que 2 meses antes, tal, ele não falou e aí ele morreu. Então a história original dizia que 6 anos atrás, no estado aqui de Indiana, então no ano 2000, isso daqui foi publicado em 2006, Carmen Winstead foi empurrada ali por 5 garotas da escola dela que estavam tentando ali fazer bullying com ela durante ali um treinamento de incêndio. Então, quando ela não voltou, tá? Eles não foram lá ver ela morta. Quando ela não voltou, a polícia foi chamada. Eles então levaram o corpo da garota, 17 anos, né, a Carmen Winstead, que estava com o seu pescoço quebrado assim de lado quando bateu na escada e com a boca ali virada, o rosto virado para baixo no concreto. As garotas disseram que não viram e aí eles acreditaram nelas. Então começou bem menorzinha a lenda e depois foi tipo um telefone sem fio. A partir desse ano de 2006,
outros sites começaram a replicar e foram romanceando a história, sempre adicionando características modernas. E agora essas correntes das redes sociais, então eles colocam, se você não repassar, se você não publicar essa coisa, a Carmen Winstead vai vir te pegar. Então isso daí pra meninadinha, pra vocês que têm filhos aí, pode ser realmente aterrorizante. A minha filha Penélope tá com medo do que você falou? Ela tem 5 anos, ela tava morrendo de medo que lá na escola dela, da Momo. Da Momo, que, nossa, a Momo, a molecada lá tava horrorizada com a Momo. Pra gente, é algo que a gente já sabe. Que nem a Ana falou, se a mulher morreu, como é que sabem que ela ouviu vir falar no chuveiro, né, chamar o nome dela, não sei que barulho ela ouviu, se ela morreu? Quem sabe disso? Ela falou, lógico que é uma mentirada. E é uma história, uma creepypasta, uma lenda da internet aí, inventada pra dar medo aí nas crianças. Mas a criançada não sabe. Então eles veem isso daqui, na hora de tomar banho, deve morrer de medo. Que ela aparece no banheiro, ou na hora que tá dormindo, de ser ali possuído pelo corpo e jogado dentro do bueiro, morrer ali com o pescoço torto e sem a pele. Então por isso o motivo que isso daí tá ganhando essa proporção tão grande na internet. Só desmistificando mais um pouquinho, né? Não teria uma Carmen Winstead que foi morta realmente, não existiu uma garota que foi morta, que caiu ali, empurraram ela, né? Eles a empurraram no buraco ali do esgoto, da boca de lobo, e caiu lá, não tem nada disso. As primeiras imagens eram essa daqui, ó. As primeiras não, né? Muito usadas, é essa moça aqui. E só agora, em abril agora, uns 15 dias atrás, começou a ser esse rosto aqui, tá? Mas ninguém sabe quem é essa garota. Você pode pesquisar a imagem dela no Google, não vai achar, não vai retornar. Então, ou ela faz parte de um site não indexado pelo Google, né? É um site que não tem como a gente rastrear através do Google, ou pode ser uma garota que não existe, por exemplo. Tem esse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição, que cada vez que você acessa ele, gera um rosto. Só que esse rosto é feito por um robô. Essas pessoas não existem, tá? Elas não existem, tá aqui falando, produzido por um GAN, né, a rede contraditória generativa, e aqui explica como faz, se você quiser saber, ó, não entre em pânico, aqui, ó, não entre em pânico, saiba como funciona. Aí eles explicam ali todo o algoritmo por trás. Vamos gerar aqui uma pessoa. Vamos dar F5. Olha, é fantástico, né? É fantástico, é de assustar. E eu mostrei esse site aqui esses dias num quadro que eu tenho que chamar Almanac Assombrado. Então eles podem ter gerado aqui um rosto, que saiu de uma menina, e colocaram lá e falaram que era a Carmen Winstead. Você pode ver que não é muito perfeito, né? O que seria isso daqui, ó? Tá vendo que aqui deu um bug? O que seria isso daqui? É um bug. Ana, olha aí. Aqui ficou meio bugado. Pronto, vamos finalizar aqui com esse rapaz aqui, o César. Vou chamar ele de César. Então, assombrados, vamos voltar aqui, vamos fechar o César. Espero que tenham gostado de conhecer a história aí da Carmen Winstead. É uma creepypasta, não se preocupem, nenhum caso aconteceu de uma garota que caiu no bueiro. Mas eu quis trazer aqui pra vocês, já que estava desde 2016 lá no Assombrado, não tinha sido publicado, tá? Ninguém tinha lido antes e eu acabei de liberar lá no blog. Vou deixar também o link aqui na descrição para você acessar e lá conhecer um pouquinho mais, ler com mais calma, beleza? Faça uma visita no canal, temos mais de 3.500 vídeos, eu tenho certeza que você vai ficar viciado. Tchau! Você não se inscreveu.